Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso canal do YouTube. E hoje nós trouxemos aqui a minha amiga Laurinha. Fala oi, Laurinha. Oi! A Laurinha veio aqui para me ajudar aqui a contar para vocês como contar histórias para as crianças. Independente da idade das crianças, elas amam histórias. Histórias é algo que precisa fazer parte da infância. É algo que elas aprendem muito com as histórias, desde sempre, né? Desde sempre a história foi importante para as crianças. E eu trouxe algumas dicas para vocês de como usar os livros para contar histórias para elas de uma forma bem lúdica e que a gente consegue potencializar a história de uma maneira assim ímpar. Muito bacana para a criança, para que ela possa se desenvolver e possa ser bem estimulada no desenvolvimento das habilidades. Essas habilidades que ela tem que criar são muito importantes para quando ela for alfabetizada e depois no futuro para uma criança que já é alfabetizada, para ela saber fazer interpretação de texto, compreensão textual de uma maneira bem bacana, bem adequada, certo? Então vamos lá? Vamos lá, Laurinha? Tá pronta para a história? Então a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: antes de mais nada, você adulto, você mamãe, papai, titia, titio, seja lá quem for contar uma história para uma criança que vai usar um livro, certo? Leia o livro antes. Antes de mostrar para a criança, veja se a história está adequada para a idade da criança. A criança, ela passa por fases. Ela tem momentos em que ela tem um imaginário muito grande. Então, a gente tem que entender que a criança até os 7 anos de idade, ela é uma esponja. Então, ela absorve tudo porque ela está fazendo conceitos de todas as coisas. Então, é bem importante a gente saber direitinho qual é a história. Então, não é só olhar o título da história, não é só olhar a capa da história. A gente tem que ler a história antes para conhecer a história também e saber sobre o que a história está falando. Qual é o assunto principal dessa história, o que ela está querendo ensinar. Porque toda a história, ela traz algum ensinamento, né? Então é importante que a gente leia a história e escolha a história antes de mostrar para a criança. Depois que eu li a história, certo? Eu pego assim uns 2 livros ou uns 3 livros que eu já li previamente e aí eu vou oferecer para a criança. Laurinha, qual é a história que você quer que eu conte hoje para você? E a criança, ela vai escolher, né? E aí a Laurinha escolheu essa daqui, né, Laurinha? Que você adora essa história. Por quê? Porque a Laurinha adora histórias que tenham animais. Ela adora. Então, dentro disso, eu já vou saber mais ou menos qual é a preferência da criança. Se ela gosta mais de aventuras, se ela gosta mais de princesas, se ela gosta mais de histórias com esportes, com carros. E aí eu já vou descobrindo aí qual é a preferência, né, e o gênero textual que a minha criança mais gosta. E isso vai estimular para que ela queira mais histórias e queira mais livros. Por que é importante ter o livro na mão? Porque o livro, ele vai ter figuras, né? E a criança, mesmo antes de ser alfabetizada, ela já vai ter contato visual com as letras. E eu já vou estar mostrando para ela como é que isso funciona na leitura. Vamos lá, Laurinha? Olha aqui, que história bacana. Olha, a história que a Laurinha escolheu para ler hoje se chama A Abelha Abelhuda. Não é assim, Laurinha? A Abelha Abelhuda. Então, eu escolho uma posição também em que a criança ela fique confortável e que eu consiga ver a história e ela também consiga ver a história. Eu coloco essa criança no colo, ou eu vou colocar ela numa posição que fique boa. Ó, tá vendo aqui? Eu tô colocando aqui e aí eu consigo abrir o livro e ela tem a visualização das letras, certo? Ela tem a visualização das palavras que estão envolvidas na história, bem como também das imagens que tem na história, né? Então, mais uma dica importantíssima, que é a mais importante de todas, né? Foi feito estudos, foi feito pesquisas e ficou bem claro que não é só contar a história, né? Não é só ler a história. A história, a criança ela tem que interagir com a história.
Então é importante a gente fazer o seguinte processo, que eu vou fazer aqui com a Laurinha. Olha, Laurinha, que história legal. Tá vendo aqui essa imagem? O que é que tem aqui nessa imagem? Olha, tem o sol, tem as flores. Olha, que cor é essa flor? Ah, é vermelha, tem o céu. Tá vendo esse bichinho? Ah, a história vai contar sobre isso, não é mesmo, Laurinha? Que bichinho é esse? Você já viu esse bichinho em algum lugar? Ah, muito bem, o bichinho se chama abelha, né? A gente pode pegar na abelha? Não pode, né? Porque ela pode ter medo e aí ela vai picar e vai fazer um dodói. Mas ela é muito linda, ó. Ela tem duas cores. Ela é que cor? Qual cor que ela é? Ela é amarela e preta. Isso. Qual é o som que a abelha faz? Ah, faz zzz. É, esse som é de uma letrinha. Então vamos lá. Depois que eu faço toda essa introdução com a criança, para que ela possa ter uma noção de qual é a história, sobre o que é que vai falar, então eu começo a história. Então a interação, ela é muito daquela frase bem básica, a gente só aprende fazendo. É assim que funciona, o cérebro humano é desse jeito. Então quanto mais interação eu tiver com essa criança sobre essa história, eu vou estar trabalhando vocabulário, eu vou estar trabalhando a visualização, eu vou estar trabalhando a audição, eu posso fazer as vozes do personagem, porque eu já li a história antes, eu já sei o que vai acontecer. Então tudo isso é trabalhado. E aí essa criança, ela é altamente estimulada. E ela vai começar a fazer várias conexões neurais, e quanto mais conexões ela faz, mais conexões ela vai ter, e ela vai ampliar a inteligência, e ela vai conseguir usar todas essas habilidades que ela precisa para o momento que ela vai alfabetizar, né, por volta dos 6 anos de idade, que ela vai passar por esse processo, e também depois, futuramente, ela vai ter também a questão da compreensão e interpretação textual, além da afetividade, porque esses momentos que a gente passa com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, esses momentos são para sempre. A criança, ela sempre vai lembrar dessa emoção de ter alguém se importando com ela e contando uma linda história para ela, e ela vai aprender conceitos novos, ela vai aprender dependendo da história, ela vai aprender sobre os colegas, como tratar os colegas, como ser uma pessoa melhor, como ser um membro de uma sociedade. Então tudo isso é importante para a criança, e esse momento vai ficar como emoção, que é muito maior do que só um pensamento. A emoção, ela ensina muito mais do que só um pensamento. Então fica aí as nossas dicas de hoje, de como ler uma história para o seu pequenininho aí, de forma que ele vai potencializar tudo que ele tem de bom e vai ficar bons momentos. Eu espero que vocês tenham boas histórias para contar no futuro, de como foram as histórias de vocês com os pequenos de vocês. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, precisa se inscrever no canal, aciona aí o sininho de notificações, que cada vez que chegar um vídeo vai chegar logo para vocês, vocês vão saber que tem conteúdo novo no canal. E aí, se você gostou, dá o seu joinha e pode escrever nos comentários, pode fazer perguntas, que a gente sempre está à disposição aí, eu sempre leio e respondo com todo o carinho do mundo para vocês. Pode dar sugestões de novos assuntos para a gente poder estar tratando nos novos vídeos. E um beijo no coração, um abraço apertado, e a gente se encontra depois no próximo vídeo. Tchau, tchau!